irmãos, que alegria, bênção, privilégio, gozo temos nessa manhã de domingo em podermos adorar ao nosso Senhor, bendizê-lo, exaltá-lo, juntos. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no texto de Mateus capítulo 26 e leremos os versículos 54 a 62. Mateus capítulo 26. Eu lerei, peço que os irmãos acompanhem, versículos 69 a 72. Mateus capítulo 26, versículos 69 a 72. É o texto que Pedro nega Jesus. E lerei o mesmo texto no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Em Mateus é Mateus 26, 69 a 75. Peço que os irmãos acompanhem a leitura do texto, assim diz a palavra do nosso Senhor. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Lerei, meus irmãos, e peço que os irmãos acompanhem a mesma passagem, conforme registrada por Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62. Lucas capítulo 22, versículo 54 a 62. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera:
hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os irmãos podem sentar. Nós vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, suplicando a iluminação, a misericórdia, a graça do Senhor para o sermão dessa manhã. Ó Deus soberano, todo-poderoso, Deus bendito, Deus criador dos céus e da terra, Senhor do universo, nosso Senhor, damos graças por essa manhã de domingo, dia do Senhor, pela alegria, a bênção, a glória que o Senhor nos permite experimentar no adorar a Ti. Louvamos ao Senhor pela esperança certa da vida eterna, conquistada, adquirida pelo Teu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, na Sua vida obediente, no Seu sacrifício, na Sua morte e ressurreição. E suplicamos-Te, ó Deus, mais uma vez, fala a nós por meio da Tua palavra, edifica-nos, ó Senhor, santifica-nos, reaviva-nos, ó Deus, por Tua palavra, convence, converte, ó Deus, os pecadores a Ti. Usa os fiéis ministros da Tua palavra nesse dia, para que proclamem com alegria, adorando a Ti, com a autoridade do Senhor, o Teu santo evangelho, para a Tua glória, para a edificação da Tua igreja, para a conversão de pecadores. É o que nós Te suplicamos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos, essa passagem relata a queda e o arrependimento de um crente, um servo do Senhor, um homem que amava o Senhor, que temia o Senhor e que servia ao Senhor, o apóstolo Pedro. Nós temos aqui, nesse conhecido texto, a queda de Pedro no pecado de negar a Jesus e o arrependimento por haver negado o seu amado Senhor Jesus Cristo. J.C. Ryle, naquela sua preciosa coleção de exposição, meditações no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, na exposição de Lucas, nos lembra a respeito dessa passagem em quão graves pecados um crente, ainda que maduro, pode cair se não vigiar, se não orar, se não depender da graça de Deus. Ele nos lembra também quão pequenos, às vezes insignificantes, os graduais passos de desobediência a Deus podem nos afastar de Deus ou nos afastam de Deus e nos levam a cair em graves pecados. E nos lembra ainda quão dolorosa é a queda de um crente em pecado. E, finalmente, quão grande e infinita é a misericórdia do Senhor Jesus Cristo em perdoar os nossos pecados, como aconteceu com o apóstolo Pedro. Como disse aos irmãos, nós vamos considerar nessa manhã, no texto que lemos, a queda de Pedro, olhando os versículos no texto de Mateus, versículos 69 a 74, Mateus 26, mas também o arrependimento de Pedro, olhando para o versículo 75. Meus irmãos, um pecado como a negação de Pedro, normalmente não ocorre de uma hora para outra. A grande maioria das vezes, quando chegamos a cair em pecado, é porque já há algum tempo temos dado lugar em nosso coração ao pecado. Temos permitido que o pecado tome espaço em nossa mente, em nosso coração, e então se concretize.
No caso do apóstolo Pedro foi assim. E nós podemos fazer um resumo de como Pedro, um verdadeiro discípulo de Cristo, portanto um crente em Cristo, um homem que cria no Senhor, que amava ao Senhor, verdadeiramente veio a negar o seu mestre. Pedro tinha acabado de participar, junto com os demais apóstolos, e sob a direção do Senhor Jesus Cristo, da Santa Ceia do Senhor. Pedro tinha acabado de ouvir instruções e ensinos do Senhor. Se no Evangelho de João, os irmãos veriam que o texto de Pedro vem logo depois de João 14 a 16, texto em que o Senhor Jesus está ensinando, pregando aos seus discípulos, encorajando-os, fortalecendo-os. Pedro tinha sido advertido, avisado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E ele tinha dito veementemente: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mas logo depois, Pedro negou a Jesus naquela noite, noite na qual Jesus estava sendo julgado pelo sinédrio dos judeus. Mas a queda de Pedro, meus irmãos, começou quando, primeiro, aquele homem movido por autoconfiança, pelo orgulho da autoconfiança, afirmou que jamais ter sido avisado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo citou a sua própria palavra quando avisou aos seus discípulos que ele seria preso e que todos o negariam. Mas Pedro, confiando em si mesmo, afirmou: eu jamais te negarei. Meus irmãos, a queda de Pedro continuou quando ele foi incapaz de vigiar em oração, quando ele negligenciou a oração, enquanto Cristo estava em agonia no Getsêmani. Pedro não pôde permanecer orando, mas dormiu. A queda de Pedro se aproximou, se evidenciou ainda mais quando ele se precipitou no momento em que os soldados chegaram com o propósito de prender a Cristo, e então, sacando da espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Apenas o apóstolo João informa que aquele homem era Malco, servo do sumo sacerdote, e depois de Pedro fazer isso, aqueles arroubos de valentia, sem um propósito certo e sem uma direção certa, de fato sem a direção de Cristo, o que ele fez foi fugir, como os demais discípulos. Meus irmãos, a queda de Pedro se mostrou bem próxima, quando ele acompanhou Jesus preso de longe e sentou-se junto com os empregados da casa do sumo sacerdote, associando-se assim aos que escarneciam de Cristo, os que zombavam de Cristo, e agindo como se ele não fosse um crente. Irmãos, a queda de Pedro se concretizou quando ele continuou na companhia dos servos da casa do sumo sacerdote, que zombavam de Cristo, que desprezavam Cristo, que escarneciam de Cristo. Então ali Pedro caiu em pecado. O pecado é o resultado de várias decisões erradas que nos afastam de Deus, que nos afastam da palavra de Deus, que nos afastam da graça de Deus. Mas graças a Deus essa história não termina com a queda de Pedro.
mas com o verdadeiro arrependimento de Pedro. Como diz Mateus, caindo em si, desatou a chorar. Ou como diz Marcos, saindo dali, chorou amargamente. Essa história não termina com a queda de Pedro, mas com a graça de Cristo, perdoando e restaurando a vida de Pedro, para que ele pudesse continuar a segui-lo, servi-lo, amando, temendo o seu Senhor. Mas quando Pedro continuou na companhia dos servos da casa do sumo sacerdote, que escarneciam de Cristo, ele acabou negando a Cristo. Então consideremos, meus irmãos, em primeiro lugar, a queda de Pedro, olhando para os versículos de Mateus 26, versículos 69 a 74. Conforme o Senhor Jesus Cristo havia dito, Pedro o negou 3 vezes. Pedro o negou pela primeira vez, versículos 69 e 70. O texto diz, ora, estava Pedro assentado fora no pátio e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Pedro estava assentado na companhia dos servos da casa do sumo sacerdote, aquecendo-se junto a uma fogueira. Então uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, como diz o texto, fitando-o, disse, este também estava com ele. A criada era uma jovem escrava da casa, era uma funcionária da casa. Ela não era, meus irmãos, um guarda da casa. Ela não era a governanta das funcionárias. Ela era uma funcionária que nem era do mais alto escalão. E com isso não estamos desprezando o seu serviço, o seu trabalho, tão precioso, certamente, para o seu Senhor. Mas apenas quero chamar a atenção dos irmãos que ela não era um guarda, ela não era um capitão, ela não era uma funcionária que tivesse maior autoridade. O apóstolo João nos diz, no Evangelho de João 18, que ela era encarregada da porta. E Mateus diz que essa funcionária disse, também tu estavas com Jesus. Então, é curioso que, enquanto do lado de dentro da casa, falsas testemunhas falavam mentiras a respeito de Jesus Cristo, do lado de fora, no pátio, na realidade, aquela moça ou aquela senhora falava verdades a respeito do apóstolo Pedro. Mas ele o negou Cristo diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Ou, como Lucas relata, mulher, eu não o conheço. E a palavra negar aqui significa repudiar. Sabe quando você diz, de jeito nenhum, eu repudio isso. Eu não fiz isso de jeito nenhum. Eu não sei nada sobre isso. Mateus nos diz, informa que Pedro negou a Jesus publicamente, diante de todos, não foi apenas para aquela funcionária. E depois disso, o galo cantou, como de costume, faz na madrugada, até os nossos dias, como bem sabemos. Mas Pedro não se lembrou das palavras de Cristo. Quantos sermões nós ouvimos, quantas advertências, quantas leituras da Bíblia, mas às vezes no caminho do pecado, não nos lembramos das palavras de Cristo, das advertências de Cristo. Jesus havia afirmado que naquela noite o cantar do galo seria um sinal da triste negação de Pedro. Mas ele não lembrou-se de Cristo. Então Pedro negou Jesus uma segunda vez. Versículos 71 e 72.
E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com ele. Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Outra criada do sumo sacerdote, vendo Pedro, tornou a comentar com os que estavam ali presentes: Este é um deles. Mas Pedro, pela segunda vez, negou a Jesus. Mateus 26, 72 diz, observem, meus irmãos, que nesta segunda vez, Pedro nega a Jesus com juramento. Não conheço tal homem. Eu juro para vocês que eu não conheço esse homem. Então ele empenhou a sua palavra com juramento. A queda de Pedro estava se tornando mais aguda, mais acentuada. A primeira vez, Pedro apenas nega Cristo. A segunda vez, ele faz jurando. O texto diz que Pedro, então, nega a Jesus pela terceira vez, versículos 73 e 74. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E dessa vez foram mais pessoas que disseram: Certamente você é um deles. E talvez alguns daqueles tenham ouvido as primeiras duas criadas que falaram a respeito de Pedro, dizendo: Você é um deles. Com certeza tu és um deles. Tu és galileu como os demais. E a tua maneira de falar te denuncia. João, meus irmãos, nos dá uma informação adicional que um parente servo do sacerdote, a quem Pedro tinha cortado a orelha na ocasião em que prenderam a Jesus, também disse para Pedro: Não te vi eu no jardim com ele? Isso deve ter feito Pedro ficar com mais medo ainda. E Lucas 22, 60 diz que Pedro respondeu: Homem, eu não conheço. Eu não compreendo o que dizes. É quando você diz firmemente: Eu já não falei para todos vocês que eu não conheço esse homem, que eu não compreendo o que vocês estão dizendo. E Pedro fez isso, como diz o texto de Mateus, praguejando. Começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. A palavra praguejar aqui significa amaldiçoar. Pedro rogou uma maldição sobre si mesmo, caso suas palavras não fossem verdadeiras. E assim, meus irmãos, em sua queda, notem, a primeira vez, quando a criada disse para Pedro: Também tu estavas com ele. Também tu és um dele. Pedro apenas nega Jesus. A segunda vez ele faz com juramento. A terceira vez ele pragueja, roga uma maldição sobre si. E o texto diz que imediatamente cantou o galo pela segunda vez. E aqui, meus irmãos, eu os convido a refletirem novamente o pecado, a desobediência a Deus, a rebeldia contra Deus é o resultado de várias decisões e atitudes erradas que vão nos afastando de Cristo, que vão nos afastando da palavra de Cristo, que vão nos afastando da igreja de Cristo, que vão nos afastando da comunhão dos santos, que vão nos afastando
de Deus e que levam a pecado e a mais pecado. O pecado é o resultado de pequenas decisões, às vezes insignificantes, às vezes pequenininhas. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Vez por outra eu estou lidando com algum jovem que olha para uma moça, ou para uma moça que olha para um rapaz não crente. Invariavelmente, a minha pergunta é: essa é uma moça crente? Esse é um rapaz crente? Você já parou para pensar nisso? Poucas vezes a resposta é não. Você deveria interromper esse pensamento de casar-se com alguém não crente. Crianças, pequenas crianças. Mamãe deixou um bolo na geladeira. Não é para comer. É para o aniversário do seu irmãozinho à noite. Você vai poder saborear desse pequeno bolo à noite, junto com a casa, junto com a família, junto com o papai e a mamãe. Mas agora a mamãe e papai foram trabalhar. E eles dizem: esperem à noite, nós vamos comemorar juntos. Não toque no bolo, não pegue nele. Então você é um pecador como Pedro. Você é um pecador como todos nós somos. E você pensa: o bolo é gostoso, ele está vistoso. Eu olhei para a mesa de doces do casamento do nosso irmão Robson e Jéssica. Que mesa saborosa e bonita. Você pensa assim. Então você anda na direção da geladeira. Você deveria parar agora. Não vá. Você abre a geladeira. Você deveria não abrir. Então suas mãos andam, se estendem em direção àquele bolo. Você deveria recuá-la. Você então quer tocá-lo. Não faça. Mamãe e papai disseram: não toque esse bolo. Foi assim no jardim do Éden, com Adão e Eva. Deus deu a eles um jardim cheio de árvores e frutos tão saborosos. Mas havia uma árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, o Pai, disse para Adão, o nosso pai: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais, Satanás, convenceu Eva de comer daquele fruto. E ela comeu, olhou para o fruto, viu vistoso, saboroso, e deu ao marido. O marido que deveria ter liderado sua esposa também comeu. E todos nós caímos em Adão. E por isso somos pecadores. Por isso nós também, tantas vezes, agimos como Pedro. Porque nós temos um coração como o de Pedro. Um coração pecador. Antes de tocar no bolo, que você não deveria ter tocado. Pequenas decisões, às vezes insignificantes, foram tomadas. E um caminho para o pecado foi se concretizando, como aconteceu com o apóstolo Pedro. Você abre o seu celular. E todos, crianças não deveriam ter celular. Mas às vezes, como eu vejo crianças na nossa escola, na igreja, com celulares. Porque elas não têm capacidade de julgar todo o mundo de coisas boas e ruins que podem acessar.
Mas às vezes você acessa o seu aparelho eletrônico. Ele é precioso. Eu sempre lembro que eu fui morar em Belém, a distância era curta, para o interiorzinho onde eu nasci, mas para comunicar com meus pais, eu precisava voltar de barco, pagar passagem. Isso não era simples, mas não tão simples. Demorava mais. Tempos depois eu podia falar com eles, anos depois, na verdade, vendo-os. Mas é melhor vê-los pessoalmente. Esses aparelhos são preciosos. Eles podem ser usados de uma maneira muito boa para o nosso trabalho, para a nossa edificação até. Nós temos acesso a tanta coisa boa. Mas você abre esse pequeno aparelho, ele abre um mundo de possibilidades para você. E conforme o que você acessa, ou talvez porque há pessoas por trás desses aparelhos comandando, eles não são autônomos, não pensam que são, você começa a ver imoralidades pequenas, muito pequenas, mas elas podem chamar a sua atenção e chamam. É hora de apagá-las, de deixá-las, de apertar nesse botãozinho que faz a tela do celular ficar preta, ou de deixá-lo de lado. Talvez alguns precisem deixar realmente o aparelho por algum tempo. Você não tem que continuar contemplando. Você não deve abrir essa página. Você não deve permanecer nela. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pedro tomou pequenas decisões que o levaram a negar a Cristo, jurar que não conhecia o seu Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, Pedro amava Cristo. Pedro cria em Cristo. Pedro era um crente, verdadeiramente. Ele tinha temor do Senhor. Mas ele foi tomando pequenas decisões que o afastaram de Cristo, da palavra de Cristo, que o fizeram negar aquele a quem ele amava, jurar que não o conhecia, praguejar até, dizendo que não conhecia o Senhor. Naquela última vez, terceira vez em que Pedro negou a Cristo, mais uma vez o galo cantou, como fazia todas as madrugadas. Só desta vez, ou só daquela vez, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. Hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas nós temos, meus irmãos, então, a parte mais graciosa desse texto, o versículo 75. Consideremos, então, em segundo lugar, o arrependimento de Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. O que temos, meus irmãos, nessa passagem que pode nos autorizar a dizer que o apóstolo Pedro se arrependeu? Nós temos nesse versículo várias evidências de um arrependimento verdadeiro. Vejam, primeiro Pedro se lembrou da palavra de Deus. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. E essa é uma das marcas do verdadeiro arrependimento. O voltar-se para Deus, para a sua palavra.
o lembrar-se novamente da pregação da palavra do Senhor, dos conselhos bíblicos, das advertências bíblicas. O verdadeiro arrependimento começa com lembrar-se de Deus e da sua bendita palavra. A razão da queda no pecado, desde Adão, tem como sua raiz o esquecer-se de Deus, o esquecer-se da palavra de Deus, a negligência à palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, como um exemplo, quando Natã mostrou a Davi os seus pecados, 1 Samuel 12, todos nós lembramos, conhecemos, como Davi, também ele um crente, meus irmãos, um servo de Deus, um homem que temia ao Senhor, como Davi caiu no pecado, não apenas no pecado de adultério, mas da mentira, do assassinato, do adultério e em outros pecados. E só algum tempo depois, Natã foi a ele. E Natã disse a ele: por que desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Vejam, o que Natã diz é: desprezando a palavra do Senhor, fizestes o que era mal perante o Senhor. Natã sabia que Davi tinha se afastado de Deus e da sua palavra, e por isso ele havia caído em pecado. Mas quando Davi pôde ver o seu pecado anunciado por um profeta do Senhor, quando o profeta foi a ele, quando a palavra do Senhor foi a ele, Samuel 12:12, Davi diz: pequei contra o Senhor. Em sua confissão, Davi começa dizendo, Salmo 51, ó Deus, compadece-te de mim. Em 2 Samuel 12:16, a Bíblia diz: buscou Davi a Deus. Poderíamos dizer, lembrou-se Davi de Deus. E então o buscou. Ó Deus, compadece-te de mim. Quando a palavra do Senhor foi a ele, quando ele lembrou-se novamente de Deus. Daniel, meus irmãos, também começa a sua oração de confissão em Daniel 9. Ele orava por si mesmo e por todo o povo, por Israel. E ele começa a sua oração de confissão, voltando-se para Deus. Ah, Senhor, Deus grande e temível, tem misericórdia de nós, porque pecamos contra o Senhor. Nós podemos lembrar também de Jonas, arrependido por haver desobedecido a Deus, por haver tomado um rumo contrário àquele que Deus havia ordenado a ele, por haver fugido do Senhor, desobedecendo. E então Deus o lançou e permitiu que ele fosse parar no ventre de um grande peixe. E ali, arrependido, Jonas começa a sua oração de confissão ao Senhor, dizendo: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste. Meus irmãos, o arrependimento sempre começa com o pecador, lembrando-se do Senhor a quem havia esquecido. Começa com lembrar-se novamente da palavra que estava sendo negligenciada, não lida, não ouvida. Começa com voltar-se novamente para Deus, que estava sendo negado, até com veemência. O arrependimento, como o de Pedro, começa com voltar-se novamente para Deus e sua palavra. Uma segunda evidência de arrependimento em Pedro foi que ele caiu em si. Os evangelistas
Mateus, Marcos, Lucas. Pedro caiu em si, e caindo em si, diz o texto, desatou a chorar, ou chorou amargamente. E essa é uma consequência de lembrar-se de Deus, de voltar-se para Deus. Irmãos, realmente Pedro estava como que fora de si. A palavra de Deus. A negligência à palavra de Deus. A negligência à congregação. A negligência para com a pregação da palavra. O pecado, como que nos deixa fora de nós mesmos. Ele nos afasta de Deus e nos faz como que viver fora da realidade. Mas quando Pedro lembrou-se da palavra de Deus, caiu em si. Isso lembra também da parábola do filho pródigo, lá de Lucas capítulo 15. Vocês devem lembrar ainda que quando aquele rapaz se arrepende, o texto diz, então, caindo em si. Uma evidência de arrependimento. O cair em si é como o retorno à sensatez, sobre o qual o apóstolo Paulo fala na sua segunda Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, quando ele está instruindo Timóteo sobre como ele deveria cuidar dos que se desviaram da verdade, caíram em pecado, se apegaram a paixões pecaminosas e se envolveram com questões insensatas e até absurdas. Então, Paulo instrui a Timóteo dizendo, 2 Timóteo 2, eu vou ler a partir do versículo 24, Paulo diz, ora, é necessário, ele está dizendo isso a Timóteo, que o servo do Senhor não viva a contender, ele deve ser brando para com todos, ele deve ser apto para instruir, ele deve ser paciente e disciplinar com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, para voltar à verdade, para se voltarem para Deus, mas também para que caiam em si, para que retornem à sensatez. Porque o pecado nos torna insensatos. O pecado nos faz agir de maneira insensata. O pecado lhe faz dizer, arrependido depois, o quão tolo eu fui, o quão rebelde eu fui, desobedecendo ao Senhor de maneira tão triste. O retorno à sensatez significa o retorno à sobriedade, o retorno aos sentidos espirituais. Significa, meus irmãos, o retorno a Deus. Não é apenas que Pedro ficou pensando, eu sou Pedro. Ele sabia disso. Mas é que ele ficou pensando, certamente, eu sou um servo de Cristo. Eu amo Cristo. Eu amo meu Senhor. E eu o neguei tão miseravelmente. De uma maneira tão triste. O retorno à palavra de Cristo nos faz retornar à sensatez. Então, misericórdia do Senhor, não se afaste da palavra de Cristo. Não se afaste da leitura da palavra. Não se afaste da pregação. Não se afaste da congregação. Às vezes é difícil congregar, irmãos. Pode nos dar um maior trabalho. Mas nós precisamos fazer tudo para congregar. Tudo que nos for possível. Às vezes você precisa mudar de cidade. Talvez pelos estudos dos seus filhos, pelo tratamento de saúde de um membro da família. Talvez porque você precisa ter um melhor trabalho. E tudo isso é legítimo e bom. Mas a primeira coisa que você deve considerar, tem uma igreja que pregue a palavra? Tem pregação fiel? Então ganhe menos.
ou mude para outra cidade. Talvez seja mais caro, talvez seja uma cidade mais simples. Mas o que você deve considerar primeiro é: tem pregação da palavra ali, tem exposição do Evangelho. A palavra é lida ali, a palavra é exposta, pregada fielmente. Isso deve vir em primeiro lugar. Quando nós nos afastamos da palavra, isso pode nos levar a pecado, isso nos leva a pecado. Pode tirar a sobriedade, isso tira a sobriedade. Isso pode conduzir à insensatez, de fato isso conduz à insensatez. Já não é sensato tomar a decisão de estar num ambiente, num lugar onde a palavra de Deus não é pregada. As crianças de casa às vezes sofrem um pouco porque são convidados para várias festinhas ou aniversários nas quais nós não podemos ir ou não devemos ir. Porque a companhia nem sempre é aquela em que a palavra é testemunhada. O Evangelho está ali. Ou às vezes, e só numa pequena parte da festa. Com todo respeito aos coleguinhas e seus pais e outros e tudo mais. Considere isso. O retorno à sensatez é, meus irmãos, o retorno a Cristo, a palavra, o Evangelho. Se nós estamos longe, a velha serpente tem então meios, isso é Satanás, tem meios e ocasião para confundir a nossa mente, entorpecer os nossos sentidos e fazer com que um homem como Pedro, como Davi, como eu, como qualquer um de nós, caia em pecado. Mas o verdadeiro arrependimento nos traz de volta a sensatez, nos traz de volta a sobriedade, nos traz de volta, meus irmãos, a vigilância, a percepção da verdade, da realidade. Mas como sempre acontece quando negligenciamos, com Pedro, ele tinha deixado de dar atenção à palavra, à oração, ele não pôde vigiar por um momento quando Cristo orava, mas pela graça de Deus, o verdadeiro arrependimento trouxe Pedro de volta à sensatez. E para usar as palavras de Paulo, no texto que citei, de Timóteo, o livrou dos laços. Tarde, Pedro escreveu no capítulo 5, versículos 8 e 9, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Eu quero lhes dizer novamente, meus irmãos, a todos nós, a vocês crianças também, a todos nós, ame a palavra. O ouvir a palavra de Deus e o retorno à sensatez são marcas do verdadeiro arrependimento. Mas também nós devemos nos lembrar que o continuar ouvindo a palavra de Deus, continuar ouvindo Deus, nos manterá em pé. É a sã doutrina, o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, que nos manterá de pé quando vierem novas tentações do diabo. Foi assim com Davi, que na sua oração de confissão disse no Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Foi assim com Jonas, depois do seu arrependimento e confissão. Jonas 3:1 veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Foi assim com Pedro. E é assim com todos aqueles que verdadeiramente arrependidos confessam e deixam seus pecados, voltam-se para Deus, resolvidos a, lembrei das palavras do nosso catecismo, resolvido a prestar de nova obediência em Cristo Jesus. Mas há uma terceira evidência, meus irmãos, de arrependimento, do arrependimento de Pedro. Pedro envergonhou-se do seu pecado. Ele se lembrou
lhe disseram, e caindo em si, saindo dali, desatou a chorar. Imagino, meus irmãos, e Lucas nos diz isso, depois que Pedro negou a Cristo pela terceira vez, lá de dentro da casa, Cristo fitou os olhos em Pedro. E ainda que certamente tenha sido um olhar cheio de graça e disposto a agir com misericórdia, você já olhou sinceramente arrependido, crianças, para o papai e para a mamãe quando vocês falharam? Você já olhou sinceramente arrependido para alguém quando você pecou contra ela, quando você falhou, e cheio de vergonha? Nós devemos levantar a cabeça. É muito difícil. Não por nós, não pela nossa valentia, mas pela humildade de reconhecer os nossos pecados, ainda que cheios de vergonha. Imaginem o que foi para Pedro, meus irmãos, os olhos fitos de Cristo nele. E tão envergonhado, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Até aquele momento, Pedro estava junto com os soldados, os criados, os circunstantes, curiosos e maldosos, que tinham feito uma fogueira para se aquecer. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também, João 18 e todos os demais evangelistas. Mas naquele momento, envergonhado, triste por seu pecado, Pedro saiu do meio deles para ir chorar, arrependido. Pedro sentiu, meus irmãos, vergonha de seu pecado. E essa é uma característica de verdadeiro arrependimento. Muitas vezes, em conselho de igreja, temos que lidar com disciplina. Saibamos todos nós, meus irmãos, como igreja, é um dos momentos mais difíceis. E às vezes nós ouvimos as palavras, sim, eu fiz isso, mas... Esse mais é, muitas vezes, um sinal de tentar justificar o seu pecado. Ao invés de, eu estou envergonhado, eu fiz isso, eu reconheço. E Deus pode lavar o pecador arrependido. A vergonha pelo pecado é uma característica de arrependimento. Eu novamente lembro de Daniel na sua oração de confissão, Daniel 9:7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, não há desculpas em nós. Em todas as terras por onde os tens lançado, nós estamos envergonhados por causa das nossas transgressões que cometemos contra ti. E Daniel continua dizendo no versículo 8, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Nós podemos lembrar também da oração de Esdras, envergonhado de seus pecados e dos pecados do povo. Estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Esdras 9:6. Foi essa de arrependimento, a vergonha pelo pecado, que levou o filho pródigo a dizer, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu sou indigno de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Meus irmãos, o arrependimento causa vergonha. Nos faz ver como nós somos indignos da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Nós ficamos envergonhados em razão da nossa desobediência, da nossa culpa. Nós ficamos envergonhados porque todo pecado é uma expressão de rebeldia e ingratidão contra Deus. E essa ingratidão nos causa vergonha. Nós ficamos envergonhados quando pecamos.
Porque o pecado rouba de nós as vestes da santidade e nos deixa nus diante de Deus, como aconteceu com Adão e Eva e com Pedro, quando pôde ver o seu pecado. Irmãos, os nossos pecados expuseram Cristo à vergonha. E nós não nos envergonharemos dos nossos pecados? E, irmãos, o arrependimento verdadeiro causa vergonha. E você precisa de novo olhar Cristo e contar com sua graça. Mas também encarar seus irmãos, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus queridos irmãos, envergonhado, mas arrependido. Uma quarta característica, marca do verdadeiro arrependimento que vemos em Pedro é a tristeza pelo pecado. E saindo dali chorou amargo. Voltasse para a palavra ia ter Pedro. Depois de voltar à sobriedade, ou depois de Deus trazer Pedro de volta à sobriedade, envergonhado por seus pecados, Pedro chorou amargamente, em prantos. Isso é verdadeira tristeza pelo pecado. E Davi, confessando seus pecados, Salmo 38, suporto tristeza por causa do meu pecado. Os nossos irmãos do passado, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, especialmente os puritanos, chamavam essa tristeza pelo pecado de amargura da alma. Você está lendo os puritanos e acha essa expressão de tristeza pelo pecado, a amargura da alma, quebrantamento, penitência, contrição, uma santa agonia que abate a alma profundamente, mas no fim traz cura pela graça de Deus. E Davi descreve essa condição de tristeza pelo pecado no Salmo 51. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido, contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Ele chama essa tristeza pelo pecado de espírito quebrantado. Coração compungido e contrito. Às vezes, lendo algum dos puritanos, algum tempo atrás, eu ficava pensando, puxa vida, será que eles não estão exagerando? Com algumas descrições de quebrantamento, de tristeza pelo pecado. Mas não, meus irmãos, quando nos arrependemos verdadeiramente, nós ficamos quebrados, quebrantados, entristecidos. Thomas Watson tem um livro sobre a doutrina do arrependimento. Ele apresenta 6 componentes da verdadeira tristeza pelo pecado, que ele chama também de entristecer piedoso. Mas eu vou citar para os irmãos, resumindo em 4 componentes da verdadeira tristeza pelo pecado, ou como Thomas Watson chama de um entristecer piedoso, porque é fruto de arrependimento, é fruto de voltar-se para Deus, para a palavra de Deus, é fruto de retorno à sensatez, à sobriedade espiritual. Como diz o Thomas Watson, a tristeza piedosa, fruto de verdadeiro arrependimento, é interior, é uma tristeza de coração. Daqui para frente estou citando quase que literalmente Thomas Watson. Ele diz, a tristeza dos hipócritas evidencia-se somente em sua face. Desfiguram o rosto, mostram um rosto melancólico. Mas a tristeza deles não vai além disso, como o orvalho que umedece a folha, mas não penetra a raiz. Mas a tristeza, segundo Deus, avança mais além. É como uma veia que sangra internamente. O coração sangra por causa do pecado.
Um homem ímpio pode sentir-se atribulado por pecados escandalosos. Um verdadeiro convertido lamenta os pecados do seu coração. A tristeza pelo pecado é sincera. Segundo a evidência de arrependimento, é a tristeza sincera. É a tristeza pela ofensa a Deus. E não o medo por punição. A lei de Deus foi desobedecida e seu amor foi abusado. Isso leva a alma às lágrimas. Uma pessoa pode ficar triste e não se arrepender. Um ladrão fica triste quando é apanhado, mas não por causa do roubo, e sim porque tem de sofrer a pena. Mas a tristeza piedosa se expressa principalmente por causa da transgressão contra Deus, porque eu desonrei a Deus. O Thomas Watts continua dizendo: a tristeza pelo pecado é repleta de confiança em Deus, isto é cheia de fé. A tristeza bíblica fundará o coração se a fé não o erguer. Assim como o nosso pecado está sempre diante de nós, assim também a promessa de Deus tem de estar sempre diante de nós. É tristeza, sim, de arrependimento, mas olhando para Cristo, crendo nele. A tristeza pelo pecado, ainda Watson, é permanente. Não são algumas lágrimas derramadas ocasionalmente. A verdadeira tristeza tem de ser habitual. O cristão sabe que a doença da sua alma é crônica e a recaída frequente. Portanto, você tem de tratar-se com remédio continuamente, por meio do arrependimento. Essa é a tristeza segundo Deus. Então, ele diz ainda qual a consequência da tristeza pelo pecado. A tristeza é um sentimento tão forte que terá expressões, essa tristeza por haver pecado contra Deus. Suas expressões são lágrimas nos olhos e confissões nos lábios. Homens ímpios como Judas e Saul reconheceram seus pecados, mas eles nunca se arrependeram e não confessaram seus pecados. Contudo, um homem crente como Pedro confessa o seu pecado. E foi isso que Pedro fez, meus irmãos. Ele reconheceu o seu pecado. Ele confessou o seu pecado. A tristeza por haver desobedecido, desonrado a Deus, desprezado a Deus, negado a Deus, nos faz, meus irmãos, como Pedro, chorar amargamente. E, finalmente, nós temos a confissão de Pedro como mais uma evidência de verdadeiro arrependimento. Ainda que Pedro tenha sofrido tão amargamente por causa do seu pecado, ele se arrependeu, confessou, abandonou o seu pecado. É interessante que depois da queda de Pedro e do seu arrependimento, nós não temos mais registro imediato sobre Pedro, senão depois da ressurreição de Cristo. Quando chega no relato da ressurreição de Cristo, vocês vão lembrar daquelas nossas irmãs, as Marias, que foram até o túmulo de Jesus Cristo. E elas não encontram mais Cristo ali, ele havia ressuscitado. Na narrativa de Marcos, capítulo 16, um anjo do Senhor disse: Jesus ressuscitou, ide dizer aos discípulos e a Pedro. É interessante que o anjo diz, ide dizer aos discípulos, e isso bastava, meus irmãos. Mas há uma pessoa entre os discípulos que é destacada no anúncio daqueles anjos a respeito da ressurreição de Cristo. Ide dizer aos discípulos e a Pedro. Ainda que alguns possam dizer, ide dizer a todos os discípulos e a Pedro, que representa os discípulos, os 12 mais próximos. Eu não creio nessa interpretação, mas certamente está falando, porque foi isso que aconteceu, e de dizer aos demais discípulos, mas o texto destaca Pedro.
aquele homem que havia negado Cristo antes da sua morte e que havia se arrependido, e quanto sangrava o seu coração de dor e de tristeza, de arrependimento, não era remorso, como de Judas, que o levou a suicidar-se, mas de verdadeiro arrependimento. Ele precisava do Cristo ressurreto, que perdoa pecados, que restaura o pecador e que dá vida novamente. Quando as Marias, a narrativa de Lucas, deram a notícia da ressurreição de Jesus Cristo, elas estavam falando com os discípulos, e nós podemos ler ali que Pedro é o primeiro que se levanta e sai correndo para ver o túmulo onde Cristo tinha sido depositado. Pedro havia se arrependido e confessado o seu pecado. Verdadeiramente, meus irmãos. E Deus é grande em misericórdia, grande em perdoar. Ele se agrada do coração arrependido e contrito, que busca o seu perdão. O salmista, no Salmo 103, versículos 8 a 13, diz a palavra do Senhor: o Senhor é misericordioso e compassivo. O Senhor é longânimo, Ele é muito paciente, muito benigno, assaz benigno. Não repreende perpetuamente. Ele não conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quanto dista o lado do leste do oeste, na verdade estão para lados opostos. Assim, o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E Pedro tinha temor de Deus, meus irmãos. Ele se arrependeu dos seus pecados. O apóstolo João diz na sua carta, nós sabemos esses versículos. Provavelmente você os sabe de cor. E faz bem em tê-los. Nós precisamos deles. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículos 8, 9. Davi, arrependido, clamou ao Senhor. Salmo 51, versículos 1 a 3. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E Daniel, que citei no sermão de hoje, tenho citado na sua oração de confissão, Daniel 8:9. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, temos pecado contra ti, mas ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Pedro se arrependeu. Pedro confessou o seu pecado. Pedro deixou o seu pecado. Pedro foi restaurado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Há um registro da restauração de Pedro na conversa dele com o Senhor Jesus Cristo, ou do Senhor Jesus Cristo com ele, em João, capítulo 21. Depois de terem comido, perguntou
Jesus a Simão Pedro, João 21. O texto começa no versículo 1, mas eu estou lendo a partir do versículo 15. Jesus está com seus discípulos, ele havia ressuscitado, retornaria aos céus. Então ele diz a Simão Pedro: filho de João, amas-me mais do que estes outros? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou Jesus a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz então a ele: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro havia negado Cristo 3 vezes. Poderia explicar o te amo, te amo, te amo. As 3 vezes em que Jesus está perguntando para Pedro. Mas eu quero que você lembre, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E agora Jesus pergunta a ele 3 vezes: você me ama, Pedro? De fato, verdadeiramente? E aquele homem arrependido e então crente. De fato, restaurado pela graça de Deus. Deus diz a ele, então: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão, o outro te cingirá e te levantará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Pedro havia de glorificar a Deus, meus irmãos, por sua vida e por sua morte, seguindo a Cristo, anunciando o Evangelho. Ele se tornou uma das colunas da igreja de Jerusalém, da igreja de Cristo, um dos apóstolos de Cristo. Ele escreveu 2 cartas para encorajar os que estavam sendo tentados a negar a Cristo, a permanecerem fiéis, perseverando, ainda que isso lhes custasse a vida, alguma vergonha, o passar às vezes por algum medo, por algum aperto, por alguma dificuldade, por alguma privação. Mas Pedro diz no final da sua primeira carta, encorajando a todos nós a nunca negarmos a Cristo. Olhem firmemente para Cristo, sofrimentos iguais aos vossos se cumprem na vossa irmandade pelo mundo todo. Confiem na graça de Cristo. Deixa eu ler para os irmãos essas últimas palavras de Pedro, se não suas últimas palavras em vida, mas as suas últimas palavras na primeira carta de Pedro. Como o apóstolo Pedro, meus irmãos, diz, encorajando-nos a nunca negarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que isso nos custe a própria vida. 1 Pedro, finalzinho da carta, versículos 8 a 10. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro conhecia isso, como Deus nos socorre, nos aperfeiçoa, fundamenta e firma, por sua própria experiência, meus irmãos. Deus o restaurou, porque ele havia se arrependido verdadeiramente pela graça do Senhor.
Então, eu quero terminar o sermão dessa manhã, antes de participarmos da ceia do Senhor, lembrando, meus irmãos, de maneira aplicativa. Nós somos pecadores como Pedro. Todos nós somos como Pedro. Nós também negamos a Cristo quando pecamos. O pecado é essencialmente a negação de Cristo, a negação do Senhor, da palavra do Senhor. Nós também negamos o Senhor, como Pedro, todos nós. Eu citei J.C. Ryle no início, e eu cito novamente. Ele diz, ao falar sobre essa queda e arrependimento de Pedro, a finalidade deste relato é impressionar-nos acerca da imensa importância da vigilância diária, da oração e do espírito de humildade enquanto estivermos no corpo. É fazer-nos, meus irmãos, ver como pequenas decisões. Não, é só um momento. Eu já vou. Eu não vou permanecer aqui. É só isso. Eu não vou continuar aqui. Mas essas pequenas decisões levam a outras. E o coração, então, vai esquecendo-se de Deus, da palavra, da igreja, da pregação, da congregação, da comunhão com o Senhor, então afastando-se para mais longe. E agora não apenas nega, mas diz de maneira veemente, com juramentos e praguejamentos. Eu não sei do que você está falando, eu não o conheço, não sou, negando o Senhor. Que Deus nos livre disso, meus irmãos. Mas lembremos de que uma pequena fagulha de fogo, aquele fósforo que se acende agora no verão, não faça isso, por favor, que se joga na mata, seca, pode queimar quilômetros de distância. Uma pequena fagulha. É melhor apagá-la logo, ou nunca acendê-la, para evitar maiores desgraças. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a fugir de pequenas decisões erradas que nos afastam para longe de Deus. Aquele que está em pé, veja que não caia, mas permaneça próximo da palavra, com a palavra, ouvindo a palavra, na comunhão da palavra, para que você tenha sobriedade e sensatez de continuar servindo a Cristo. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados como fez Pedro. E quando há arrependimento verdadeiro, meus irmãos, é esse o único caminho, Cristo. A graça de Cristo, Cristo encarnado, que morreu na cruz, derramou o seu sangue, ressuscitou, depois de ter sido sepultado por 3 dias, foi levantado da morte, Ele é o único que pode nos lavar dos nossos pecados, nos restaurar plenamente e nos fazer viver novamente para a glória dEle, enfrentando todas as lutas, tentações, até a morte, para servi-lo, como ocorreu com o apóstolo Pedro. Então, se você tem pecado, volte-se para Deus e para a sua palavra agora. Volte à sobriedade, à sensatez da comunhão cristã, do Evangelho e da palavra do Senhor. Envergonhe-se do seu pecado verdadeiramente. Não dê desculpa, envergonhe-se do seu pecado. Entristeça. Rogue a Deus que lhe faça entristecer por seu pecado, reconhecer e entristecer-se verdadeiramente, profundamente. Confesse a Deus o seu pecado. Abandone o seu pecado. Pode ser, meus irmãos, uma simples mentira, uma atitude orgulhosa, ou coisas piores, talvez imoralidade, negligência para com a palavra, a oração, a comunhão da igreja, o que quer que seja, meus irmãos. Que Deus nos dê a graça de confessar e abandonar o nosso pecado, a nossa dura cerviz e nos voltarmos tão humildemente para Ele. Eu quero terminar lembrando a grande misericórdia do Senhor, como Deus é poderoso,
tão misericordioso para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, como aconteceu com Pedro, que quando pela graça arrependido foi restaurado também pela graça de Deus. Eu termino citando novamente 1 João 1, 8, 9. Reconheça o seu pecado, confesse, abandone. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como aconteceu com Pedro, como tem acontecido conosco, meus irmãos, com todos nós. Amém. Vamos participar da Santa